Os principais fatos e manchetes de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Agora, no Giro Estadual de Notícias, pela rede do Grupo Feitosa de Comunicação. A partir de agora, o estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Tá tudo pronto. Vamos começar. Forma-se nesse momento a rede de rádios do Grupo Feitosa de Comunicação. Marabá FM 93,9 Maracaju, Band FM Fátima do Sul e região de Dourados, Montana FM 89,9 Inocência e região do Bolsão, Serra FM 106,5 Rio Verde, Serrana FM 88,7 Nioaque, Band FM 88,5 Paranhos. Começa agora. Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. As principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. De forma imparcial. Do jeito que você precisa saber. Giro Estadual de Notícias. Transmissão em tempo real via fibra ótica para todo o Mato Grosso do Sul. Pela internet em www.acritica.net para todo o planeta. Giro Estadual de Notícias. Agora são 7 horas e 32 minutos em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para você. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, começando agora mais uma edição do seu noticiário de todas as manhãs, transmitido diretamente de Campo Grande para todas as emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação. Eu sou o Carlos Guilherme e é um prazer te fazer companhia, chegar agora aí na sua casa ou no seu trabalho, na manhã desta dia, inclusive muito esperado por muitos aqui sul-mato-grossenses, né, para muitas pessoas, para aproveitar esse feriadão. Afinal, nós estamos falando do dia 1º de maio de 2026. Feriado nacional, sexta-feira, e nós continuamos aqui para levar as informações para você do que acontece em Mato Grosso do Sul e também no nosso país. E vamos aos destaques da edição de hoje. Congresso derruba veto de Lula sobre penas do 8 de janeiro. Dourados confirma 9ª morte por chikungunya e reforça a vacinação. Mas o que chama a atenção nesse caso de Dourados é que a cidade, a procura pelo imunizante está bem abaixo do esperado. Daqui a pouco eu trago mais informações para você. E mais uma vez, Detran está alertando para golpe da falsa renovação da CNH. Os golpistas não dão paz, não dão sossego. E se você quer ficar por dentro desse novo golpe que está na praça, fique ligado aqui no Giro Estadual de Notícias. Tudo isso e um pouco mais agora aqui no Giro Estadual de Notícias desta sexta-feira, dia 1º de maio de 2026. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Muito bom dia, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência, para você que estava acompanhando a nossa programação musical, estava acompanhando a programação musical do Grupo Feitosa de Comunicação, né? Curtindo bastante as músicas que tocam na nossa programação, e agora continua aqui para começar o seu dia muito bem informado. Para você que hoje, mesmo sendo feriado, né, está acordando cedo, já é hábito, né?
é apto a acordar cedo. O nosso metabolismo, né, o nosso organismo, né, ele acorda sozinho, não precisa de despertador, né? Se você é um desses e inclusive está ouvindo agora o Giro Estadual de Notícias, eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência. Até às 8h30 você tem um encontro marcado aqui comigo, onde eu vou te atualizando com tudo que vem acontecendo em Mato Grosso do Sul e também no nosso país. Um excelente dia para você. O Congresso Nacional derrubou ontem o veto do presidente Lula ao projeto que diminui penas aplicadas aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. A decisão representa mais uma derrota do governo no Congresso. Na Câmara foram 318 votos pela derrubada do veto e 144 pela manutenção. No Senado, o placar foi de 49 a 24. O projeto também pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro do PL. Para o veto cair, era necessário o apoio da maioria absoluta de deputados e senadores, o que acabou acontecendo. Partidos que têm ministérios no governo Lula também ajudaram a derrubar o veto. Agora, com a decisão do Congresso, o trecho barrado pelo presidente volta a valer. Inclusive, a situação não anda nada positiva, né, para o governo Lula no Congresso Nacional, nas vésperas das eleições 2026. Ontem, aqui no Giro de Notícias, a gente compartilhou com vocês aquela reportagem do Yuri Hudson, do Alan Barbosa, falando um pouquinho mais sobre a não aprovação do indicado do presidente ao STF para ocupar a cadeira de Luiz Barroso. O advogado, o responsável, né, por acabar caindo nessa situação é Jorge Messias, que não foi aprovado pela maioria dos senadores. Foi aprovado na CCJ, mas quando chegou no Senado, né, felizmente ou infelizmente para alguns, acabou caindo e foi rejeitado pela maioria dos parlamentares. E agora temos mais essa situação, né? Um dia depois, após essa não aprovação desse mais um indicado do presidente Lula ao STF, temos aí essa derrubada de veto de Lula sobre as penas do dia 8 de janeiro. E foi uma comemoração absurda, inclusive, né? Muitos parlamentares que representam a direita no Congresso Nacional se manifestaram pelas redes sociais, fizeram lives nas redes sociais também comemorando esse resultado. Um resultado, inclusive, né, Douglas Vieira, muito positivo para a direita, justamente nesse momento em que eles estão se programando para concorrer às eleições gerais. Bom dia para você. É isso mesmo, Carlos. Bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Nesse feriado gostoso do 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, para você que já está aí no feriado curtindo, descansando, para você que, assim como nós, está de plantão, trabalhando, um excelente feriado. É isso mesmo, né, Carlos? Foi muito, como você disse, foi muito comemorado, né? Nós estávamos ali assistindo, né, essa votação e, para mim, parecia final de Copa do Mundo, né? Todos ali comemorando, pulando, fazendo as suas lives, né? Aqueles que votaram pela derrubada do veto e, como você mesmo disse há pouco, foi uma votação bem expressiva, né? 318 votos contra 144 votos pela manutenção. Então, tenho certeza que foi feito um grande trabalho ali pela direita, pelos que tinham a intenção dessa derrubada do veto e assim conseguiram, né? E como você mesmo disse, essas propostas, né? Essa derrubada vai alterar o cálculo das penas, né? Do Código Penal, que vai beneficiar diretamente, né? Os condenados pelos crimes do dia 8. Então, mais uma vitória, né? Para quem é de direita e um pouco triste para aqueles que estão, né? Na esquerda e eram favoráveis pela manutenção do veto do presidente. Pois é, e um dos beneficiados, né, é o ex-presidente Bolsonaro, que está há pouco mais de um mês em prisão domiciliar por questões de saúde, mas em tese segue em regime fechado, pois foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe. E segundo a Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, ele só poderia passar do regime fechado para o semiaberto
aberto dentro de 7 anos, ou seja, em 2033. E com essa nova regra, especialistas estão estimando que o ex-presidente vai ter a chance de migrar de um regime no prazo que varia entre 2 e 4 anos. Isso porque o texto impede a soma de 2 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos de prisão, e golpe de Estado, com pena de 4 a 12 anos de prisão. Pela medida, vale a pena do crime mais grave, que é o golpe do Estado, acrescida de 1/6 até a metade. O projeto também prevê uma redução da pena de 1 a 2/3 quando os crimes acontecem em um contexto de multidão, desde que o réu não tenha financiado os atos nem exercido aí um papel de liderança. Caberá ao STF recalcular as punições de cada um dos réus. Para isso, a corte vai precisar ser provocada, por exemplo, pela defesa de algum dos condenados, pelo Ministério Público ou por um ministro relator de um dos casos da tentativa de golpe. Portanto, essa redução de pena ela não vai ser automática. Vai caber ao STF recalcular as punições de cada um dos réus. Inclusive, falando em STF, né, ministro Alexandre de Moraes anda sumido nos últimos meses, né? Anda bem sumido nas últimas semanas, vem diminuindo bastante as decisões também, vem batendo o martelo poucas vezes, né? Por que será? Por que será o ministro Moraes tá tão sumido ultimamente? Esse é o Giro Estadual de Notícias na manhã desta sexta-feira, dia 1º de maio de 2026. Se você presenciou um fato importante que merece ser divulgado, envie uma mensagem de texto ou de voz, foto ou filmagem para o nosso WhatsApp. 99974-5440. 99974-5440 é o WhatsApp do Giro Estadual de Notícias na manhã desta sexta-feira. Para você que está acompanhando, para você que está em casa, que não foi trabalhar hoje, ou para você que está de plantão trabalhando, mas ainda assim com seu radinho ligado. Inclusive, Douglas, eu sei que tem muitas operadoras de caixa que escutam o Giro Estadual de Notícias, trabalhando lá com um foninho bem discreto e por dentro do que acontece em Mato Grosso do Sul e também no nosso país. Inclusive, além das operadoras de caixa, eu não posso me esquecer dos açougueiros que estão nos ouvindo nesse momento. Temos uma audiência muito grande com os trabalhadores aí dos açougues, dos supermercados, que já entraram cedo, né? Entram cedo, o horário do pico aí do açougue, geralmente a partir das 9, 10 horas da manhã, é aquele horário em que as pessoas vão até o açougue. Mas os meninos estão lá desde cedo, trabalhando, mas ainda assim ouvindo o nosso noticiário, né? Aproveitando esse feriado, né, para fazer aquele famoso churrasquinho já do fim de semana, já antecipando, né, o fim de semana, Verdade. começando o final de semana na sexta-feira, né? Então, um bom dia para você, né, que está aí nos caixas dos supermercados, aí no açougue. Eu acho que eu vou entrar em contato, Carlos, com aquele meu amigo açougueiro, pedir para ele deixar acho que uma picanha separada lá, porque eu acho que hoje o dia merece, né? Uma comemoração especial, né, para nós que trabalhamos aí muito, trabalhamos duro. Acho que nós merecemos nesse dia, né? Viu só? A crise não chegou pro Douglas não, já tá comendo picanha, olha só, coisa boa, muito bom, Douglas, já encomenda, já deixa reservado já, e a picanha tem que ser no ponto, né, não pode ser muito passada não, senão não tem graça. Senão, como diriam lá na minha terra, o boi morreu à toa. À toa, isso. É isso, vamos continuar falando, trazendo mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias, inclusive falar de uma situação envolvendo a chikungunya no nosso estado. Dourados confirmou mais uma morte por chikungunya. A vítima foi uma indígena de 29 anos, um indígena de 29 anos, morador da aldeia Bororó. Ele começou a sentir os sintomas no dia 19 de abril, foi internado no Hospital da Vida e morreu 6 dias depois. Com esse caso, Dourados chega a 9 mortes confirmadas pela doença somente nesse ano, além de outras 3 em investigação, ou seja, o número pode aumentar.
A cidade já soma mais de 7 mil notificações e mais de 5 mil casos prováveis de chikungunya. A reserva indígena foi o ponto mais atingido pela epidemia do município. Mesmo assim, a doença também já avançou para a área urbana, onde uma morte também foi registrada. Para tentar conter os avanços, a prefeitura começou a vacinação contra a chikungunya para moradores de 18 a 59 anos. Inclusive hoje, atenção, você que mora aí no município de Dourados, está ouvindo o Giro Estadual de Notícias pela nossa Band FM. Atenção, daqui a pouco começa aí na cidade, no feriado, nesse grande feriado aí em todo o país, o drive-thru da vacinação contra a chikungunya no pátio da prefeitura, tá? Então, nesta sexta-feira, feriado de Dia do Trabalhador, vai haver aí vacinação em sistema drive-thru das 8 ao meio-dia em frente ao Centro Administrativo Municipal na prefeitura da cidade. Então coloque aí na sua agenda, se você tem entre 18 e 59 anos, né? Daqui a pouco começa a vacinação contra a chikungunya, esse dia especial inclusive, né? Das 8 ao meio-dia na prefeitura municipal da cidade. E os números estão crescendo, né, Douglas? Segundo as informações da Secretaria Municipal da cidade, né, temos aí 9 confirmações de pessoas que morreram, mas ainda assim tem 3 que estão em investigação. Então é bem provável que em breve a gente vai noticiar mais pessoas que morreram por essa doença, o que é bastante preocupante, né? Infelizmente, Carlos. E onde se encontra o maior pico da doença, que é na reserva indígena, nós já temos noticiados mais de 3 mil notificações e mais de 1.700 casos confirmados, né? Então as autoridades sempre reforçam o alerta e nós aqui diariamente no Giro Estadual de Notícias estamos reforçando, né? O combate para o mosquito Aedes aegypti que transmite a chikungunya depende da eliminação de água parada, limpezas dos quintais, descarte corretamente de lixo, né? Nós vemos aí alguns casos, né, de pessoas que acabam descartando lixo em terrenos baldios, não faz corretamente o descarte do lixo, aquele material, né, que não é reciclável, que é inservível, né? E isso sim pode e traz cada vez mais o aumento da doença. Água parada, proliferação do mosquito. Então as autoridades sempre reforçam, né? Redobre os cuidados para que nós possamos evitar novos casos, né? E quem sabe assim em breve estar noticiando que nós diminuímos e zeramos esses casos e também estamos evitando novas mortes. Pois é, e diante desse cenário, como eu disse, daqui a pouco vai acontecer aí a vacinação no sistema drive-thru na prefeitura da cidade, justamente porque a prefeitura, a Secretaria Municipal da cidade, Secretaria Municipal de Saúde, está bastante preocupada porque a imunização está bem abaixo do esperado. O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, que foi criado, né, pela Prefeitura de Dourados para coordenar o enfrentamento à epidemia de chikungunya, né, na reserva indígena e também na área urbana, alertou nesta semana que a vacina contra a doença está com baixa procura nas unidades básicas de saúde e também na sala de imunização do posto de atendimento médico. Um levantamento realizado pelo Centro, né, de Operações aponta que somente 397 pessoas procuraram as unidades urbanas para receber os imunizantes nos 2 primeiros dias de campanha, enquanto que nas aldeias Bororó e também Jaguapiru, somente 80 doses foram aplicadas na segunda e também na terça-feira. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade classificou como altamente preocupante essa baixa procura nesse início de campanha. Chama atenção também a instabilidade das internações por complicações da doença. O número de leitos ocupados tem oscilado entre 32 e 40 pacientes todos os dias, com um quadro, inclusive, na última quarta-feira, foi apresentado aí 36 internações em diversos hospitais da cidade. Então a situação tá séria, bastante preocupante, tá? Se você mora aí no município de Dourados, a cidade está fazendo uma campanha, aliás, o Ministério da Saúde, é um projeto piloto do Ministério da Saúde que
criou esse projeto justamente aí na região sul por conta dessa epidemia e desses casos confirmados diariamente aí no município de Dourados, Itaporã e por aí vai. Daqui a pouco começa a vacinação drive-thru na Prefeitura de Dourados, das 8 até o meio-dia. Vamos agora trazer, falando ainda sobre vacinação, agora é uma outra vacinação, tá? Entre os dias 5 e 15 de maio desse ano, escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul vão ter vacinação para estudantes do ensino fundamental e também do ensino médio. Essa oferta, ela faz parte de uma estratégia de resgate de não vacinados, né, pela Secretaria de Saúde, que tem a imunização contra o HPV como um dos focos. Então, entre os dias 5 e 15 de maio, a partir inclusive da semana que vem, né? A partir da próxima terça-feira, as escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul vão realizar vacinação para estudantes do ensino fundamental e também do ensino médio, com foco nos imunizantes contra HPV. Essa ação faz parte do programa Aluno Imunizado, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação. O Estado recebeu pouco mais de 2 milhões de reais do Ministério da Saúde para imunizar jovens com menos de 15 anos. Continuamos aqui levando mais informações para você, diretamente de Campo Grande, para todas as emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação. Mande sua pergunta por mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp. 99974-5440. 99974-5440 é o WhatsApp do Giro Estadual de Notícias na manhã deste feriado nacional, 1º de maio de 2026. Temos mais informações, Douglas. É isso mesmo, Carlos, diretamente aqui da redação do jornal acritica.net. Nós acabamos de falar sobre os casos de chikungunya em Dourados, né? Algo que não é tão bom, uma notícia triste, mais uma morte registrada, mas trazemos agora uma boa notícia para a região, né, sul do estado, ali para Dourados, né? Moradores da região já podem contar, né, com o serviço de ressonância magnética oferecida pelo SUS no Hospital Regional de Dourados. O serviço atende pacientes de 34 municípios e beneficia uma população estimada em 900 mil pessoas. A novidade já está em funcionamento e a previsão é de até 480 exames por mês. Com isso, pacientes deixam de viajar para outras cidades em busca do diagnóstico, o que deve agilizar principalmente casos que precisam de cirurgia. A ressonância magnética, vale destacar, é um exame de alta complexidade que gera imagens detalhadas do corpo. O procedimento ele é indolor, não é invasivo e pode ser feito em pacientes de todas as idades. Antes da implantação desse serviço oferecido pelo SUS, pacientes chegavam a esperar, Carlos, até 2 meses pelo exame, já que precisavam ser encaminhados para outras cidades e às vezes enfrentar uma pequena espera. Agora, com essa estrutura na cidade de Dourados, o processo entre consulta, diagnóstico e tratamento deverá ser bem mais rápido, né? Uma conquista, uma notícia boa, né, para a região sul do estado, para a cidade de Dourados, em meio a essa pandemia, né, podemos dizer assim, da chikungunya, um serviço que está sendo implementado, oferecido pelo SUS no Hospital Regional de Dourados, que é o serviço da ressonância magnética. Eu tive que fazer, né, algum tempo atrás, um serviço particular de ressonância magnética e eu posso te dizer, não é um serviço tão barato, né? E agora, sendo oferecido pelo SUS aí na região, eu tenho certeza que você que precisa, você que está na fila aguardando o exame da ressonância magnética, logo logo vai ser atendido aí no Hospital Regional de Dourados pelo SUS gratuitamente. Muito bom, né? E é impressionante, né, Douglas? Ontem, inclusive, nós recebemos aqui no Giro Estadual de Notícias a presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, aqui em Campo Grande. Ela falou um pouquinho mais sobre essa inauguração que aconteceu nessa semana do 5º andar destinado a pacientes oncológicos, e ela destacou aqui do quanto que é importante
ter essas parcerias públicos, essa parceria com a sociedade, essa parceria também com o poder público, justamente para poder levar para a população o que eles mais querem, que é um tratamento de qualidade. E em alguns casos, né, existe um preconceito muito grande da população quando a gente fala dos serviços que são oferecidos pelo SUS, né? Não vou falar preconceito, porque eu acho que todos passaram por isso e todos viveram na pele, e é por isso que falam muito dessa questão do SUS, né? O SUS está longe de ser perfeito, está longe, na teoria, no papel, ele é referência mundial, né? Mas na prática ele falta em alguns aspectos, em alguns pontos, né? Mas a gente tem que lembrar também que existem aí hospitais fazendo cirurgias incríveis, fazendo tratamentos incríveis, né, dando suporte para pacientes, como é o caso do Hospital do Câncer aqui de Campo Grande e como é o caso do Hospital Regional de Dourados, que com esse equipamento vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Agora a questão, o equipamento está lá, novinho em folha, né, justamente para poder atender a população. Agora o que vai atrapalhar muitas vezes é a superlotação, né? É a lotação, é a demora para que a dona Joana, que está me ouvindo lá em Ponta Porã, a dona Joana que mora a dona Maria, que mora lá na região de Glória de Dourados, que precisa se deslocar para Dourados para poder fazer esses exames mais específicos, né? Que tem que esperar 3, 4, 5, 6, 1 ano para poder fazer um exame como esse, né? Como eu disse, o equipamento está lá pronto. Agora é de obrigação, né, do poder público trabalhar para fazer com que esses espaços compridos de espera não sejam tão longos ao ponto de que a pessoa esqueça, né, Douglas? Esqueça que realmente ela já não está mais sentindo dor e acaba abrindo mão de fazer aquele exame, aquela consulta por conta da demora também. Então, sim, é importante que a gente fale aqui o quanto que o SUS é fundamental para o nosso país, é muito fundamental para pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Mas é bom destacar aqui também que ele tem as suas deficiências, né? Mas quando é para ser bom, é bom e ajuda muitas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. A gente recebe aqui muitas reclamações também, porque as pessoas acabam romantizando muito, né, Douglas? O quanto que tem vontade de ter um plano de saúde, e que o plano de saúde faz a diferença, e realmente faz muita diferença para quem tem algum tipo de comorbidade, né? Não tem nem comparação o tempo de espera, por exemplo. Mas nos últimos anos, a gente vem recebendo muitas reclamações, né, de alguns pacientes de um determinado plano de saúde aqui do nosso estado, né, por conta da demora para ser atendido, por conta da retirada de algumas especialidades que eles não atendem mais, e aí a pessoa acaba recorrendo a um outro hospital ou até mesmo o SUS para poder fazer esse tipo de consulta, esse tipo de atendimento. Então, no geral, a saúde pública, a saúde privada, fazer saúde aqui no nosso país é uma coisa cara e o que se ganha não é o suficiente para poder colocar em prática, né, Douglas? Isso é verdade, Carlos. Não, como você disse, não é só a saúde pública que está pedindo socorro, né? A saúde privada também, como você disse, nós recebemos aqui diversas denúncias, né, diversas reclamações, né, de planos de saúde que deixaram de atender determinadas patologias, determinadas coberturas, e que muitas das vezes, quando foi feito a contratação do plano, era coberto. E a pessoa, ela se vê numa situação difícil. Eu paguei, eu contratei por isso, aguardei o plano, o prazo de carência, e agora que eu vou utilizar eu não posso mais. E muitas das vezes tem que se recorrer à justiça, e aí isso acaba demorando cada vez mais, né? O que nós esperamos quando nós conseguimos contratar um plano de saúde particular é que ele nos atenda. E muitas das vezes, em algumas situações, o plano de saúde particular ele chega a ser, às vezes, até mais demorado do que a saúde pública, né? Eu já pude usufruir da saúde particular e também da saúde pública. E eu posso te dizer, Carlos, que hoje nenhuma das duas está se sobressaindo. Todas elas, como eu disse no início da fala, estão pedindo socorro. Exatamente, Douglas. Então é isso. Vamos nos atentar, né? Vamos nos atentar
principalmente a todos a gente já entrevistou vários prefeitos e todos falam a mesma coisa, do quanto que fazer saúde é caro, né? Fazer saúde nos municípios é caro. E não depende só do prefeito, não depende só do poder público. É um trabalho de todos. As parcerias as parcerias privadas estão aí. Alguns encaram como negativo, né? Justamente por conta. Alguns alegam que pode haver um sucateamento e tudo mais. Mas será que dá para ficar pior? Será que pode piorar? E se piorar, imagina como vai ficar. Então, assim, eu acho que a gente precisa, aqui em Campo Grande, inclusive, está tendo uma discussão muito grande em torno de algumas unidades de saúde serem privatizadas, né? Essa votação aconteceu ontem na Câmara Municipal de Campo Grande, onde eles adiaram essa votação, né, para definir. Foi um projeto, uma proposta enviada pela prefeita Adriane Lopes à Câmara Municipal e é uma alternativa, né? A gente não tem o que fazer. Quem sabe dê certo. A gente está vendo aí, por exemplo, o que está acontecendo no Hospital Regional aqui de Mato Grosso do Sul, que foi privatizado, né? E está tendo aí uns bons desempenhos no atendimento após essa privatização. Será que isso não pode... Será que essa mudança também nas unidades de saúde aqui de Campo Grande não pode surtir uma diferença? Porque a gente vem recebendo muitas reclamações dos moradores aqui da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas de moradores de várias regiões do nosso país. E quem sabe essa não seja uma alternativa. E foi justamente isso que o governador Eduardo Riedel e a prefeita Adriane Lopes disseram na inauguração desse 5º andar lá do Hospital Alfredo Abrão, né? Que esse é um novo momento em que a sociedade, o poder público, as parcerias privadas, né, acabem surtindo aí em bons resultados para a população e quem sabe melhore as coisas, né? Porque realmente não dá para ficar do jeito que tá, e eu tenho certeza que em breve a gente vai ter mais novidades e noticiar para você aqui outros assuntos em relação a isso. Vamos agora para o intervalo comercial. Falamos demais, né? Falamos demais. Vamos agora para o intervalo comercial. E daqui 4 minutos eu estou de volta com mais informações para você. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias.
Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Estamos de volta com o Giro Estadual de Notícias na manhã desta sexta-feira, dia 1º de maio de 2026. Muito bom dia para você que acompanha o Giro Estadual de Notícias, inclusive para você que já está em casa, para você que está em casa descansando, trabalhou a semana inteira para poder ficar em casa hoje, já emendar com o sábado e domingo, e para você que vai pegar estrada, isso é se já não pegou, né? Se você vai pegar estrada, tenho que te dizer para tomar bastante cuidado, porque a PRF começou inclusive ontem a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Essa ação, ela acontece até o próximo domingo. Durante toda essa fiscalização, vai ter aí um reforço justamente na fiscalização em todo o estado, com foco no consumo de álcool ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. As ações vão contar com câmeras de videomonitoramento, com o apoio da Motiva Pantanal, responsável pela administração da BR-163 em Mato Grosso do Sul. E no estado, os policiais vão atuar a partir de 9 delegacias e 24 unidades operacionais. O policiamento vai ser intensificado em mais de 4.000 quilômetros de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que cortam Mato Grosso do Sul. Segundo a PRF, não haverá restrição de trânsito nas rodovias federais do estado durante a operação. O balanço final dessa ação vai ser divulgado na próxima segunda-feira. Então, para você que vai pegar estrada, está se preparando para curtir esse feriadão, né? Lembre-se que ontem começou a Operação Dia do Trabalho, onde a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas principais vias federais que cortam aqui o estado de Mato Grosso do Sul. Mas é bom lembrar para você que antes de você pegar a estrada, é importante que você se atente a algumas orientações, né? Você deve verificar as condições do seu carro, verificar se a manutenção está em dia, especialmente nos itens de segurança, como freios, pneus, iluminação e sinalização. A viagem deve ser planejada para evitar uma condução por mais de 4 horas seguidas. E o motorista deve estar muito bem descansado e em boas condições físicas e também psicológicas. E é obrigatório também respeitar a capacidade máxima de passageiros do veículo. Todos os ocupantes devem usar cinto de segurança, crianças devem utilizar, as famosas cadeirinhas, ou assentos de elevação devidamente fixados. Então, já começou, está em vigor aí a Operação Dia do Trabalhador, que vai acontecer em mais de 4.000 quilômetros nesse feriado e nesse final de semana aqui no estado de Mato Grosso do Sul também. Vamos agora trazer mais informações diretamente da redação do site acritica.net. Quais são os outros destaques, Douglas? Carlos, nesse feriado do dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, você sabe como ele surgiu? Douglas, você me pegou agora, hein? Olha, eu imagino que seja... Vou chutar aqui, tá? Eu imagino que seja por conta, talvez, de um movimento, de algum sindicalista, ou até mesmo relacionado à Revolução Industrial, que fez toda uma diferença na nossa sociedade. Enfim, é alguns dos meus palpites, né? Nós estamos no caminho, Vamos alguma lá. coisa nisso daí, né? Porque nós gostamos do dia 1º para celebrar o feriado, para descansar. Verdade. Né? Mas nós nos esquecemos o que essa data traz historicamente, né? Para nós, trabalhadores, né? Que no dia 1º de maio, mais do que uma data comemorativa, ela tem a origem em uma história de luta por direitos trabalhistas. A data, ela remete ao ano de 1886, nos Estados Unidos, quando trabalhadores foram às ruas de Chicago para exigir a redução da jornada de trabalho, que chegava a até 14 horas por dia. Durante os protestos, houve repressão policial, prisões e também até execuções de líderes do movimento. O episódio ficou conhecido como a tragédia de Haymarket.
3 anos depois, em 1889, o dia 1º de maio foi oficializado como símbolo da luta dos trabalhadores em todo o mundo. No Brasil, a data começou a ser celebrada no fim do século XIX e, ao longo dos anos, ganhou diferentes significados. Em alguns períodos, foi marcada por reivindicações e mobilizações. Em outros, acabou sendo transformada em uma data mais comemorativa. Os especialistas destacam que ainda hoje, o dia 1º de maio, mantém o caráter de luta, como pautas como melhores salários, redução da jornada de trabalho e melhores condições para os trabalhadores. Trazendo para a atualidade, Carlos, entre os debates atuais que nós temos aí, né, no cenário político, estão temas como o fim da escala 6x1, a regulamentação do trabalho por aplicativos e a redução da carga do horário semanal de trabalho. Levantamentos apontam que muitos trabalhadores ainda enfrentam jornadas longas, que podem ultrapassar mais de 40 horas semanais, além de desafios como baixos salários e condições de trabalhos precárias. Mesmo com o avanço dos anos, especialistas alertam que a busca por direitos e melhores condições de trabalho continuam sendo uma pauta atual, né? Mesmo que surgiu esse movimento em 1889, tantos anos depois, ainda continua sendo uma pauta atualíssima, como eu acabei de dizer, né? O fim da escala 6x1 e outras lutas e outros direitos pelos trabalhadores. É verdade, Douglas, exatamente. Bem lembrado que você colocou, né? Estamos vivendo, inclusive, né, uma pauta muito atual relacionada ao fim da escala 6x1, onde muitos trabalhadores alegam que querem trabalhar 5x2, né, trabalhar de segunda a sexta, ter o final de semana para poder descansar, para poder se dedicar mais à família. Mas, por outro lado, evidências, né, empresários, estimativas apontam que o país pode sofrer aí um baque muito grande Sim. por conta dessa decisão. Então, é uma medida que precisa ser pensada muito bem, definir também o segmento, o setor que vai se beneficiar dessa medida, porque não dá para fazer isso para todos, né? Se aplicar essa medida para todos, realmente a gente vai viver aí um caos econômico aqui no nosso país. Mas lembrando que é muito importante sim, né, lutar pelos direitos trabalhistas, saber o que é certo, saber o que é errado, evitar exploração também, né, Douglas? Inclusive a gente sempre traz aqui no Giro de Notícias a pessoas que são resgatadas em situação análoga à escravidão em diversas regiões aqui do nosso estado. Então, escravidão, pessoas que trabalham em situação de escravidão, continua acontecendo aqui no nosso país, inclusive nas áreas rurais do nosso estado. Então, é uma data aí para poder a gente refletir um pouco, pensar cada vez mais e saber o que a gente quer de fato no nosso futuro profissional acima de qualquer coisa. Bom, vamos agora trazer mais informações para você, trocar um pouco de assunto, né? Falar um pouquinho sobre, trazer um assunto que é atual também, que é a importância da rede de apoio para uma maternidade equilibrada. E quem vai falar um pouquinho mais com a gente sobre esse assunto é a doutora Karina Siqueira, ela que é psicóloga da Apvida e vai trazer mais informações para você sobre esse assunto tão importante. Afinal, maternidade é um assunto de todos e de todas, né, doutora Karina? Bom dia para a senhora. Bom dia, Carlos. Agradeço pelo convite para falar com vocês do Giro de Notícias nesse comecinho do mês de maio. Eu que agradeço, doutora Karina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Já começo perguntando para a senhora, né? A mulher, ela sempre teve esse hábito, né, de fazer tudo, né? Isso daí é algo que a gente já viu, a gente vê muitas vezes a mulher dando conta de fazer. Eu admiro muito a minha mãe, a minha esposa, realmente toma a frente das coisas. Mas uma mãe, ela precisa de fato dar conta de tudo? Explica um pouquinho mais pra gente sobre isso. Essa questão sobre a mãe dar conta de tudo, ela tá no inconsciente coletivo da sociedade. A sociedade tem muito essa determinação e essa vontade de que a mãe consiga dar conta de tudo. Tem essa expectativa com relação, né, ao trabalho da mãe. Mas
Ela não dá conta de tudo. Até porque ninguém dá conta de tudo. Então, é humanamente impossível que a mãe dê conta da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, de amigos, porque ela tem que ter, de ter uma vida de atividade física ativa, enfim, de ter uma vida social ativa. Ela não vai conseguir dar conta de tudo isso. Até porque ela vai precisar muito de apoio para conseguir dar conta de tudo isso. Então, a gente primeiro precisa entender que a mãe ela é um ser humano. E aí, a partir desse ponto, a gente vendo que não. Ninguém dá conta de tudo, muito menos a mãe. Pois é, então a gente cria, né? A gente acha de fato isso, como eu bem coloquei no início da minha pergunta, né? Muitas vezes a gente vê a mulher tendo a iniciativa de fazer as coisas, ter aquele trabalho multidisciplinar, faz almoço, busca as crianças, chega em casa, lava roupa, limpa a casa. É impressionante isso, né? Mas a gente tem que deixar isso bem claro, que não dá conta de tudo. E como que a senhora define na prática essa rede de apoio, principalmente para uma mãe que acabou de ter o filho, doutora Karina? Ela precisa ser funcional e muito ativa. Não pode ser uma rede de apoio só de, não, eu tô aqui do seu lado, qualquer coisa que você precisar me avisa. Não pode ser. Para uma mãe no puerpério, eu preciso que essa rede de apoio faça as coisas até mesmo sem a mãe pedir. Então, fique com a criança sem a mãe pedir, para a mãe poder dormir, para a mãe poder fazer as coisinhas dela, que o pai esteja ali mais presente para poder auxiliar, se for possível, né, óbvio, mas que ele possa cuidar da criança, acordar à noite para a mãe conseguir dormir um pouco à noite, um pouco mais à noite, pelo menos. Isso também ajuda muito. Ou alguém que fique durante o dia para a mãe conseguir dormir durante a noite. Porque nesse momento do puerpério, principalmente com todas a descarga de emoções e sentimentos que estão acontecendo, a recuperação física, o cuidado com o bebê, a mãe ela não está no seu estado normal, né, de questão psicológica e emocional. Então ela precisa de muito apoio. E muitas vezes ela não vai nem conseguir pedir esse apoio. Então, essa rede de apoio precisa ser muito participativa e ela precisa ser proativa. Ela precisa ver o problema e já ir resolver. Não esperar que essa mãe peça, que ela solicite. Às vezes, até porque ela vai ter dificuldade por conta dessa pressão que a gente falou, de que ela tem que dar conta de tudo, de pedir ajuda. Agora, doutora Karina, falando justamente sobre essa questão. Muitas mães têm essa sensação, né, de se sentirem culpadas em justamente aceitar ajuda. Como que essas mães elas precisam superar essas barreiras emocionais? É uma cilada, né? Como a gente falou, né? A mãe, ela socialmente acredita que tem que dar conta de tudo. Então, às vezes, ela não quer aceitar ajuda. E pra gente começar superando essa barreira, é entendendo que todo mundo precisa de ajuda. Não só as mães, todos nós precisamos de ajuda. A gente não consegue fazer nada sozinho, viver sozinhos, a gente não consegue. Então, a gente realmente precisa solicitar, a gente precisa do outro. Eu costumo brincar que nós somos seres sociais. Se fosse pra gente viver sozinhos, estava cada um dentro da sua cabaninha, isolado no meio da floresta. Mas não estamos, nós estamos em sociedade. Nós precisamos do outro. Sempre vamos precisar. Então, não se sentir menos por isso. Você não é menos mãe porque você pediu ajuda. Você não é menos mãe porque você errou. Você não é menos mãe porque você não está dando conta de tudo. Então, você é apenas uma pessoa que está tentando lidar com uma situação nova que você não conhece, ou até mesmo com uma situação que você já conhece, mas que você, nesse momento, não está conseguindo lidar. Muito bem, doutora Karina. A doutora Karina ela é psicóloga da AP Vida, falando um pouquinho mais com a gente sobre essa situação, dessa rede de apoio que é fundamental para as mulheres, né? Principalmente as mamães que acabam de ter filhos. Agora, doutora Karina, a gente está falando muito aqui das mães, das mulheres, né? Mas qual que é o principal papel do parceiro ou até mesmo da parceira, né, na construção dessa rede justamente para poder dividir essa sobrecarga? O parceiro, eles são fundamentais, porque é ele que vai estar ali o dia todo, o tempo todo. Então, isso é muito importante, principalmente se ele conseguiu, né, uma dispensa do trabalho, né, parece que tá tendo essa luta, né, para que o homem também tenha a licença paternidade estendida, o que é muito importante, né, e que seja de modo efetivo, obviamente,
para dar esse suporte de fato. De modo geral, a gente vê que o suporte é muito da mãe, da mulher, da sogra, né, de uma avó, de uma tia, mas o suporte do parceiro que está ali todos os dias é fundamental, porque ele está mais próximo. Ou para a mulher não ter que se deslocar da casa dela, para ela não ter uma pessoa até estranha na casa dela. Quando é a sogra, por exemplo, muitas vezes essa mulher não tem um vínculo tão forte com essa pessoa. E aí ela ter que expor o seu corpo, expor a sua vida, expor a sua casa, expor a sua intimidade. É algo muito delicado e, como a gente já falou, no momento que a mulher, né, do puerpério, por exemplo, que ela está bombardeada de emoções novas, de sentimentos novos, com muita dor, com o corpo ainda se recuperando. É tudo muito novo e diferente para ela e com muita sensibilidade também. Então é muito delicado. O parceiro e a parceira é mais fácil. Ele é aquela pessoa que a mulher escolheu para viver. Então vai ser mais fácil aceitar a ajuda dele também, expor as suas dores e sofrimentos para ele também. Então fica muito mais participativa e efetiva essa rede de apoio. Muito bem, né? É um trabalho de todos, né? Um relacionamento não é feito só com uma pessoa, são duas pessoas, dependendo se tiver filhos, são mais de duas pessoas, então todo mundo, né, tem a sua responsabilidade nesse cenário. Eu conversei com a doutora Karina Siqueira, ela que é psicóloga da Apvida, sempre prestando aqui bons esclarecimentos pra gente. Doutora Karina, muito obrigado pela sua disposição e pelos excelentes esclarecimentos. Eu é que agradeço pela oportunidade de compartilhar informações preciosas com os ouvintes do Giro. E desde já eu desejo um lindo Dia das Mães para Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, doutora Karina Siqueira, psicóloga da Apvida, trazendo informações importantíssimas para você, né? Inclusive a Apvida sempre com profissionais aí de qualidade, oferecendo os principais esclarecimentos para a gente. Um abraço também para nossa colega Flávia Freire, sempre nos socorrendo, sempre nos ajudando com excelentes pautas. Obrigado, Flávia. Agora vamos continuar trazendo mais informações para você. Douglas, da última vez que você esteve aqui na bancada, a gente falou sobre golpes. Você se lembra, né? Me lembro. Pois é, e agora eu vou trazer uma outra informação relacionada a golpes. E é um novo golpe na praça para você ver o quanto que os criminosos, né, os golpistas, não perdem tempo. O Detran do Estado voltou a alertar a população sobre links falsos que prometem renovação automática da carteira de motorista. Essas mensagens elas estão circulando principalmente pelo WhatsApp e levam para páginas que estão imitando bastante os sites do governo. Nesses sites, os golpistas estão oferecendo serviços como renovação da CNH, segunda via e até primeira habilitação sem autoescola. E para enganar a vítima, a página pede o CPF e mostra dados reais da pessoa, dando a impressão de ser, de fato, um serviço do Detran. Depois, os criminosos cobram pagamento por Pix e fazem ameaças falsas, como bloqueio do CPF, multa ou dívida em nome da vítima. E o Detran está divulgando um alerta aí para toda a população que páginas oficiais do governo sempre terminam em gov.br ou, no caso do estado, né, ms.gov.br. Então, trazendo aqui para você mais uma vez uma informação sobre o novo golpe, e o Detran está alertando para golpe da falsa renovação da CNH. Douglas. É isso mesmo, Carlos. E nessa mesma linha, né, nós temos aqui mais um destaque do site acritica.net, nessa linha do golpe, né? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também alerta para o golpe no WhatsApp com falsas mensagens sobre processos judiciais, né? O Tribunal TJMS está emitindo um alerta após identificar o envio de mensagens falsas pelo WhatsApp em nome do Judiciário. Segundo o órgão, os golpistas estão usando números que não pertencem ao tribunal para abordar cidadãos com informações sobre supostos processos judiciais. Após essa verificação interna, o TJMS confirmou que os contatos usados nessas mensagens não são oficiais e ele faz algumas orientações, né? Se você aí recebeu alguma mensagem ou conhece alguém que recebeu alguma mensagem referente a ser contemplado, podemos dizer assim, né, Carlos, que você venceu algum processo ou algo do tipo,
desconfie. A recomendação é não fornecer dados pessoais ou bancários a números desconhecidos e não fazer qualquer pagamento sem antes checar a veracidade das informações. O tribunal também orienta que eventuais tentativas de fraudes sejam imediatamente comunicadas às autoridades competentes. Como você disse na abertura, né, Carlos? Os golpistas não estão brincando. Tudo que eles podem fazer é usar a inteligência, né, que eles têm para fazer um site falso do Detran, para disparar mensagens com os seus dados pessoais de processos que eventualmente você tem na justiça. Tudo isso para tentar tirar o dinheiro, né, do trabalhador, né, e passar o golpe aí em todo mundo. Então, fico alerta. Tome cuidado. Pois é, Douglas. Inclusive, a gente traz essas informações aqui porque eu já conheci pessoas que caíram em golpes como esses que nós acabamos de trazer aqui, e realmente é uma sensação. Eu nunca sofri nenhum golpe. Eu já sofreu, né? Já. E é uma sensação de impotência, né, Douglas? É uma sensação de raiva, de frustração. Sim. Fala um pouquinho pra gente. Foi, na verdade, um golpe de emprego, uma vaga de emprego. Foi bem no momento que eu fiquei desempregado e, como já fui motorista profissional, né, e surgiu a oportunidade de uma vaga de emprego de motorista para transporte de medicamentos, né, e isso eu já conhecia uma pessoa que fazia, então eu já tinha um conhecimento de mais ou menos como era o processo seletivo e tudo o que precisava, né, e depois, posteriormente, acabei fazendo esse trabalho, né, então precisava de algumas documentações, né, necessárias, o tal do Pancari, para você poder fazer esse transporte de medicamentos, né, resfriados e tudo mais. E nessa brincadeira aí foram-se quase R$7 mil. Meu Deus do céu. Fora documentação que a gente acaba disponibilizando, né, para fazer toda essa documentação que tem que ser feita no nosso nome, né, documentação do veículo, documentação pessoal. E eles são ardilosos, eles sabem exatamente que documento pedir para fazer com que você acredite que aquilo realmente é uma proposta real. Né? E a gente só percebe depois que o golpe já foi efetuado, né, mas como o TJ nos alerta, rapidamente eu já procurei as autoridades, já bloqueei tudo que tinha que bloquear, fiz o boletim de ocorrência. A única coisa que não conseguimos reverter foi o valor, né? Mas, tirando o valor, não tivemos mais prejuízos. Que bom, Douglas. E esse alerta serve para você também, tá? Inclusive, tá procurando trabalho, né? Nenhuma empresa pede para você pagar alguma taxa para você poder concorrer àquela vaga. Isso aí também é um golpe bem antigo que roda aqui no nosso estado, no nosso país. Tome muito cuidado, a gente traz semanalmente essas informações para você, para evitar que você caia no golpe dessas quadrilhas que atuam aqui no nosso país. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do Giro Estadual de Notícias. Muito obrigado, Douglas. Até a próxima. Eu que agradeço, Carlos. Você, ouvinte, que está aí, um excelente feriado, ótimo final de semana. Até a próxima aqui na bancada, se Deus quiser. Um excelente dia para você, um excelente feriado de Dia do Trabalhador, excelente final de semana também. Na próxima segunda-feira, eu estou de volta com mais informações. Mais notícias você tem no decorrer do dia na nossa página, acritica.net. Um excelente dia e um excelente final de semana. E para você que mora aí no município de Maracaju, boa curtição para você. Afinal, a festa da linguiça de Maracaju continua até domingo, até o próximo domingo. Então, começou ontem, quinta-feira, está tendo mais programação ao longo desta sexta-feira, vai ter mais programação amanhã e muito mais no próximo domingo. Mais informações sobre a festa da linguiça você tem na programação da Marabá FM. Um ótimo dia e até segunda-feira. Você ouviu Giro Estadual de Notícias. Transmitido ao vivo, direto de Campo Grande, da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação, para as principais regiões do Mato Grosso do Sul.